algum momento você pensou em questionar, em se impor, ou você se sentia tão menor que você meio que, ah, toca? Já aconteceu? Não, não, eu já vim ficar questionadora, na verdade, quando eu já estava me desvencilhando do relacionamento, porque no auge disso aí, eu sempre era aquela que estava tentando me adequar, entendeu? Porque eu absorvia a coisa de que ele dizia para mim que, tipo, você não me dá atenção suficiente, você não presta atenção nas minhas coisas, então, eu sempre estava com essa ideia de que eu precisava ser a mais parceira. Então, eu me diminuía, eu me calava para cuidar, né, da relação, cuidar dele. Então, realmente, eu só vim ter essa noção depois que eu estava no estágio que eu precisava, por uma coisa, questão de sobrevivência e de saúde mental, me afastar dele. Foi aí que eu realmente, quando você está de fora, é que você consegue avaliar realmente tudo que você viveu ali, né? Oi, Elaine, como que foi para você tanto reconhecer que você estava passando por essas situações, chegou a acontecer de pessoas de fora chegarem em você e comentar, falar, olha, tá acontecendo isso, você tá percebendo? E você não enxergava dessa maneira? Sim, só uma única vez uma situação, mas essa é a grande questão. Eu tinha plena consciência de que aquilo era errado. Porém, para que o relacionamento desse certo, eu seguia naquela linha. Então, ao mesmo tempo que eu estava meio fora da casinha, né? Eu tinha noção que aquilo era errado. Eu tinha uma certa noção. Então, as pessoas não falavam tanto, porque o Neto me conhece, sabe que as pessoas não ousam, não ousam ser muito questionadoras em relação a mim. É. E assim, mas eu tinha uma consciência de que aquilo era ruim, porque eu comecei a ter crises de ansiedade no decorrer desse relacionamento, entendeu? Que eu nem sabia ainda que eram crises de ansiedade, a falta de ar que eu sentia, aquela agonia, aquele desespero, uma coisa de quando você está presa, e a gente estava em plena pandemia, entendeu? Foi um relacionamento de pandemia, para você ter uma ideia. Então, era tudo muito intensificado, né? Tudo, 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 tudo. Eu tinha acabado de voltar para a cidade, então ele, ele era o mundo fora do caos, era ele. Quando, na verdade, ele era o próprio caos. Você achava que ele era seu refúgio, né? Exatamente. Era o parque de diversão, o refúgio, a parte boa da vida, a parte boa da cidade que eu não gostava mais de morar, essas coisas. Foi tudo junto e misturado. E nesse rolê de se relacionar com uma pessoa narcisista, né, que tem um protagonismo excessivo, é, em algum momento você pensou em terminar e quando você ia terminar, você recuava? Sempre, toda semana. Toda semana eu dizia, não, vou terminar enquanto não está pior, né? Eu vou terminar enquanto não está pior, enquanto não está pior. Até que eu soube de uma traição. Então, na verdade, o ponto que me fez, porque até então ele me traía muito, no entanto, ele é um profissional, gente, ele é um cara muito mais velho que eu, e ele é um profissional, um sedutor profissional. Então, ele sabe os pontos, e como nós conversamos, ele me estudou durante muito tempo. Então, ele sabia qual eram as minhas limitações. Então, isso realmente só começou a pesar quando eu peguei assim, descobri, tive provas, né, de uma traição. Porque até então, quando eram apenas suspeitas e apenas fulano viu ou fulano falou, ele conseguia contornar maravilhosamente. E olha que eu sou uma pessoa escolada, não sou uma bobinha, não. Tá? Então, por isso que eu digo que ele é um profissional, porque ele conseguiu umas coisas assim, só quando realmente foi uma questão que eu tive provas e não tinha mais para onde correr, foi nesse momento que eu disse, não, agora eu tenho que conseguir terminar. E ainda assim não consegui, tá? Ainda levou um tempo. Ele achava que ele estava certo em toda a situação? Ou... Não, ele é o tipo, olha, se um homem
tivesse um workshop com esse cara aí, não tinha uma mulher que não ganhasse. Ele é aquele, ele nunca, jamais bate de frente. Se você for numa discussão com ele, ele diz que você está completamente certa. Eu estou muito errado, mas me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. Entra com vitimismo, né? Exatamente. Ele jamais, não existia discussões, eu discutia sozinha se eu quisesse discutir. Ele me dava logo a razão para encerrar o assunto, Gente, entendeu? ele sim, ele é envolvente, né? É uma teia, né? Ele tem uma Caramba. coleção de mulheres destruídas. Eu não conheço nenhuma que não foi destruída. Essa é a palavra. E deve ser desafiador, né? Porque, como você tá falando, ele dá totalmente, né, o protagonismo para você, para que você, Você entre acha que aspas, você está isso. Aí você sai, entre aspas, de louca, né? Porque, pô, o cara tá falando, não, é você tá super certo, você quiser ficar, meu Deus, mas não é assim. É confuso, né? De entender, né? completamente? Não é situação é complicada. E você ficou nessa teia por quanto tempo, mais ou menos? Olha, com 1 ano e 2 meses eu encerrei o relacionamento, mas isso ainda ficou se arrastando, porque eu ficava tendo aquelas recaídas. E, na verdade, as recaídas eram o seguinte: quando ele via que eu estava. Aquela célebre situação, quando vê que você está ficando bem sem a pessoa surge do nada, morta de apaixonada, saudosa, e vou mudar, e não é assim. E aí você vai e tem aquela recaída. Só que as recaídas começaram a ser muito ruins, porque quando elas acabavam, me deixavam com ressaca moral. Então eu comecei a ver que nem aquilo mais era bom. Já era como se fazer uma coisa no automático, ou tentando resgatar alguma coisa que não existia. Porque no final de tudo, o que eu posso dizer para vocês é que ele era ele, mas eu criei um personagem. Aquele personagem que ele colocou, eu absorvi de tal maneira que até quando ele tirou a máscara, eu continuei vendo ele no personagem. Essa é a questão. A expectativa é a realidade, né? Isso, bem, bem. É uma questão delicada. Vivi nos ouve? É isso que eu ia Vivi? perguntar agora. Vivi? Eu acho que ela não tá conseguindo entrar. Desse, não. Ih, Vivi? Eu tô. Oi! Olá, Vivi. Olá de novo. Que bom ter você aqui. Vivi nos deu ar de sua, graças a Mas Deus. Só que eu lindeza, não, gente. Vivi? mas eu não tô vendo ninguém, tá? Tá, mas nos materialize, Vivi. Vamos lá. Você estava falando um assunto que eu achei super potente, que você falou que por mais que você se adapte, você não se sente à altura da sua mãe. Você já fez alguma coisa que você falou, poxa, agora deu bom, agora minha mãe vai ter orgulho. E quando chegou lá, o feedback não foi tão bom, como que você reagiu? Vivi? Eu acho que a internet dela deve ter dado uma caída. É, enfim, depois Me a diz gente. uma coisa, vocês estão gravando isso, vão editar essa parte aí? Sim, a gente Pronto. vai editar. Deixa eu falar Vivi. Entra aí, Cavivi, que daqui a pouco eu vou falar uma coisa para vocês. Mas é claro, a gente vai voltar em você. Não, É, não, mas é fora disso aí. Tá Tem bom, a tá ver, bom. mas é um pouco fora, mas vamos lá. Tá bom. Vamos lá, Vivi. Você chegou Pode. a escutar a pergunta ou cortou? Não cortou, pode falar. Ah, tá. Não, você estava falando sobre a sua relação com a sua mãe, né? E você Hum, chegou a mencionar que por mais que você faça coisas, às vezes você sente que a sua mãe não dá o devido valor, né? Você já fez alguma sim. coisa que você falou, nossa, agora deu bom, agora minha mãe vai me dar, vai se orgulhar. E chegou lá de novo, foi ruidoso. Como que você fez para lidar com isso? Já aconteceu? Uai, já está acontecendo, e. É, agora, né? Comecei a fazer enfermagem, achei que ia. Não, pá!
vou arrasar. Não, não era isso que ela queria. Falei, pô, como assim? Não é? Ela sempre coloca uma régua acima do que você tá fazendo? Sim, sim, sempre coloca um obstáculo, entendeu? A reação na hora que você foi falar com ela não foi muito das agradáveis, não foi muito boa. Não, não, não te ouvi. Na hora que você foi falar com ela, a reação dela não foi a que você estava esperando? Não, não, porque eu achei que ia ficar, tipo assim, ia gostar, né? Mas aí não, porque queria que eu fizesse outro curso, não queria que eu fizesse esse. Então eu pus na minha cabeça, tipo assim, tudo que eu fizer, tudo que eu tentar fazer, eu tenho que fazer para mim, não para os outros, entendeu? Se tá agradando ou não, aí já é problema deles. É assim que eu peguei. Por isso que eu fiz 1 ano de terapia para me tentar absorver isso. Mas pelo fato de ser sua mãe, você se sente frustrada de não conseguir agradar ela? Já senti, hoje não mais. Hoje não sinto mais, não. Então, hoje você entende que isso é uma vontade dela, existe a Sim, vontade dela e existe a sua. sim. Igual você falou aí, a psicóloga, a minha psicóloga, ela frisava isso bastante, que às vezes o que ela tenta, tipo assim, ela criou uma coisa na cabeça dela para ela poder. Como é que eu vou explicar, gente? Ela tenta na ponta da língua, mas não sai. Que o que ela queria para ela que eu fizesse, entendeu? Ela queria que você fizesse o que ela não pôde fazer. Isso, entendeu? Entendo. Aí, Então, você se sente, no fundo, na obrigação de cumprir um papel que era dela. não, já senti, hoje eu não sinto Hoje não mais. mais. Hoje você já entende que cada qual é de cada um. Sim, sim, cada um tem sua vida, cada um segue o que seu coração mandar, o que tiver disposto a fazer. E isso por Então, causa da psicóloga que ela, sim, ela me ajudou pra caramba, entendeu? sim. Porque até então eu vivia frustrada, eu tinha ansiedade, eu tive síndrome do pânico, tive um batalhão de coisas. Então, depois que você É, entendeu esse processo, você sentiu que essa questão da ansiedade, das crises deram uma melhorada. Sim, não, demais, Então, se demais. você consegue entender que isso foi bom para você. Foi. Tô até precisando voltar a fazer terapias de novo. Se preocupa, Vivi, que eles vão se formar e eles vão ficar devendo essa pra gente. Mas, mas dizem que não pode, né? Que tem que ser uma Não, não pessoa. pode. a gente Primeiro, pode ouvir de forma Vai poder, amigável. entendeu? Vai poder, A eu tenho gente junta certeza. todo mundo num barzinho, entendeu? A gente faz uma Isso. terapia ali. Ó, tá vendo? Pois é, com a e caipirinha, um açaí só não e pode segue a fumar, vida. né? O Uma açaí do cachaça Pará. de jambu. Vocês Nossa, não meu sabem Deus o do que é uma céu. cachaça de jambu. Ela deixa a Jambu. boca tremendo. Jambu é uma erva que deixa a boca dormente. Então, Nossa. uma Sério? cachaça, você tem que segurar ela na língua, a tua língua adormece e você Gente, eu vou pode. anotar. É um negócio de outro É só mundo. em Manaus que tem. Não, A gente vai senhora, dar o É de jeito. Belém do Pará, isso, baby. É, Belém, Ô, Belém é Neto, então nós maravilhosa. vamos ter que ir para Belém do Pará. Tô falando, a gente tem um país para desbravar. Você fica com bobagem de Europa, ó, o Brasil, gente. Brasil é Pois maravilhoso. é. É Mas, coisa ô, boa. Vivi, ainda sobre esse tema, só para a gente já tá caminhando aí para conclusão, o teu relato é muito, muito bom, realmente, assim, pode ajudar muita gente. Você fez uma fala aí que eu acredito que talvez tenha a ver. Você acha que a sua mãe, em algum momento, tentou compensar alguma frustração da vida dela em você? Ela Sim, projetou em você uma imagem que ela sim, queria para ela? claro, total, entendeu? As escolhas que fez, tipo assim, que ela fez lá no passado, acho que ela não queria que eu fizesse, entendeu? Aí, tipo assim, a visão dela primeiro assim, primeiro queria que eu estudasse,
tudo bonitinho, né? Só que, como se diz, eu desviei. Primeiro eu fui pro lado errado do casamento para depois estudar. Então, eu frustrei ela e acabei me frustrando também, mas É um padrão, né? é, Vou dar até um relato meu, embora teoricamente a gente tá de mediador e debatedor, mas querendo ou não, a gente é ser humano também. sim, Até para passar a ótica masculina do complexo de Édipo. Eu também não tenho uma relação muito boa com o meu pai. E desde muito cedo que eu notei que o meu pai projetou em mim uma coisa que ele queria para ele. E as minhas escolhas ele sempre questionou. Ele queria que eu fosse policial, depois ele queria que eu fosse veterinário, ele não respeitava as minhas escolhas. Então eu noto um padrão, né, independente do sexo, essa questão da projeção, né, da transferência, de querer jogar uma carga que não é nossa, né? O meu é, psicólogo, o psicólogo tem psicólogo, o meu psicólogo disse uma vez para mim, pois claro, é, e o meu psicólogo me disse uma vez ah, que as vivências são individuais. E eu carregava muita culpa por isso. E o meu psicólogo falou: não, as vivências são individuais. Você não pode viver pelo seu pai e nem viver pelo seu filho. Que é uma coisa que eu também tô trabalhando com meu filho. Meu filho tá crescendo, meu filho tá batendo no meu ombro. Outro dia eu vi um moleque grandão e eu falei: meu Deus, cabia na minha mão. E, e aprendi a transferir isso, né? uhum. É Você, Elaine, pesado. é, e ir trabalhando isso aos poucos, né? De Mas desenvolver esse vínculo. o interessante é que não foi só eu que pude observar isso. Várias pessoas da minha família já observou isso, entendeu? Tipo assim, que chega e fala, ah, igual você sabe, meu irmão é policial, ai, o meu filho é policial. Aí, tipo assim, minha filha não é nada, né? Então, querendo ou não, não só eu que pude observar isso. Então, graças aos psicólogos e graças a Deus, eu tô tentando desmembrar isso aí, entendeu? E desvencilhar nessa busca por aprovação, É, porque Sim. é constante, eu sei bem como é. A gente fica buscando aprovação e a pessoa não tá nem azul. Você pode aparecer com R$ 1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro, e para muito, eles né? é a paz. Elaine, e você? Para outra relação, ficou alguma sequela, algum medo? Você começa ali a dar um match no Tinder ou no Face Date? Milhares! Eu fechei minhas redes sociais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, agora só para o formulário. Não quero saber nada da minha vida. Se eu achar que está muito legal, eu vou achar que está ruim, entendeu? Então, não, brincadeiras à parte. Ficou uma coisa de aquele olhar mais crítico, um pouco mais exigente e sempre mais realista. E para alguns sou até um pouco pessimista, mas na verdade é a minha forma de defesa hoje. Então, foi um relacionamento muito ruim que me deixou realmente sequelas. Hoje eu tento não associá-lo a nada. O que que ele faz? Como eu consegui romper isso aí? Um dia a psicóloga falou assim: para narcisista só existe uma saída. Você sair das vistas dele. Você não adianta, se você ainda gosta ou tem algum fio de sentimento por ele, ele vai conseguir, porque ele é uma mistura de narcisismo com psicopatia. Então, você tem que sumir das vistas dele. E eu desapareci de todo e qualquer lugar que ele poderia me achar em rede social. E quando eu retornei, e foi um retorno aos poucos, simplesmente, o que ele começou a fazer? Ele começou, coisa que ele nunca fazia, ele começou a sair com os meus amigos para que os amigos postassem fotos e eu vi, entendeu? E assim, por que que você sabe? Por que você está associando que era para você? Porque ele nunca saía com essas pessoas. Porque ele nem gosta de estar se expondo. Então, e como ele fazia, ele pedia para as pessoas, posta aí no teu Instagram, posta aí no teu Facebook, entendeu? Então, era uma coisa bem notória. Ele chamava as pessoas, vamos almoçar, vamos sair para jantar. Então, ele fazia isso com os meus amigos, então era uma forma de eu vê-lo, entendeu?
Então, assim, hoje eu olho para ele e é uma sensação esquisita, meio que de medo, tipo medo de voltar um dia a sentir tudo aquilo de novo, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo uma repulsa, entendeu? Não tenho ódio, raiva dele, não, até uma certa pena, porque uma pessoa dessa podia estar aproveitando todas as qualidades que ele tem para estar não destruindo outras pessoas. Eu fiquei, depois, no decorrer, sabendo de várias situações, que ele realmente é um cara altamente destrutivo, não só para ele, como para os outros. O que eu queria aproveitar essa deixa aí da coisa do Édipo, da Viviane, é que é uma coisa que eu já observei, tá? Eu não faço psicologia, mas eu associo muito, e associo inclusive porque eu faço parte disso, que vocês deveriam dar uma linkada nessa coisa do síndrome de Édipo, né? Com o narcisismo. Filhas de mães narcisistas, de pais Uhum. narcisistas em gerais, elas tendem a procurar esse tipo de relacionamento que eu já me envolvi. É muito linkado isso. Tipo, eu tive uma mãe em que eu adorava, idolatrava, achava a musa diva e tudo, e ela sempre me colocava para baixo, por milhões de questões. Eu tenho que contar lá que a gente meio que competia a atenção do meu pai e tudo mais. Então, eu cresci associando o quê? Amor, aquela necessidade de estar satisfazendo a outra pessoa. Então, isso linka um pouco toda essa história que vocês estão falando, isso é uma coisa que dá para linkar a parte do Édipo com o narcisismo, né? Tanto de Édipo quanto de Electra. Eu acho que tem muito, se vocês forem buscar lá atrás, vocês vão ver o histórico dessas pessoas que atraem, porque eu sempre digo assim, eu não sei se eu atraio ou se eu sou atraída por esse tipo de relacionamento. Era, né? Graças a Deus. Mas tudo tem um fundo lá atrás e tem a ver com uma questão, sim, dos pais, da relação com os pais, entendeu? Então, eu acho assim, eu estou falando assim off, né? Mas não é off, que eu acho que é bem interessante, porque vocês hoje estão falando que dá, inclusive, para juntar tudo e ter um tema bacana mesmo, Sim, bem mais profundo. o nosso professor falou mesmo que o Édipo e a Electra também que você citou, né, que é o feminino, mas o narcisismo são conceitos extremamente ligados entre eles, né? Porque na verdade o Édipo vai vou usar um termo técnico, né, mas vai da formação final e aí já entra na personalidade, né? Então, dependendo do tipo de relação que ele teve na infância com os pais, com a Para você família, ter uma ideia, isso vai definir. ele foi abandonado pela mãe, ficou com o pai entregou ele para as tias, e ele cresceu com aquela coisa que eu digo assim, que tem a ver com, ele destrói as mulheres como se ele estivesse destruindo a mãe que abandonou, que ele sempre culpou a mãe pelo abandono, né? Então você vê Punição. que ele não ama ninguém no final das contas, ele não consegue amar nenhuma mulher. Não sei se vocês já leram um livro ou já viram falar, mulheres é, Homens que odeiam mulheres e mulheres que os amam. É uma coisa assim, eu tenho esse livro em algum lugar aqui. É um livro interessantíssimo. Associa exatamente esse tipo de relação, que na verdade os homens que machucam as mulheres, e não só fisicamente, mas em todo o contexto, eles não gostam de mulheres, eles as odeiam, mas a forma deles as machucarem é atraindo amorosamente e tudo mais. É bem interessante esse livro. Qual que é o nome, Gostei. Elaine? Olha, eu tenho ele aqui, eu não sei se é homem que odeia as mulheres e mulheres que os amam, ou se é o contrário, mulheres que amam homens que as odeiam. Eu vou ver e eu vou mandar para o Neto a foto, Por favor. que é Aí eu vou Não, querer, mano. show. muito interessante. Aí eu vou compartilhar com todo mundo, isso é Já estou importante, até muito bom. anotando aqui Nossa, eu no vou papel. querer. Sim. Gente, a gente tem assunto, se deixar a gente vira a noite aqui, a gente pede uma cerveja, porque tá maravilhoso. E, né, e é essa a proposta aqui do Unicamente. É falar de saúde mental de uma forma gostosa, leve,
sem parecer que tem uma pessoa aqui dando uma palestra com um monte de termo técnico que vai dar sono. Então, essa é a proposta. Estou muito feliz que a gente conseguiu atingir a disponibilidade de vocês, o desafio que a gente teve para conseguir chegar aqui, né, nesse formato final. A disponibilidade, a atenção, o tempo. Meus parceiros, Igor, Carol, incrível vocês estarem aqui. Vivi, pelo amor de Deus, muito obrigado. Elaine, que, meu Deus do céu, minha Helena favorita. E que prazer ter vocês aqui, que prazer esse unicamente. Fiquem à vontade, você que está nos assistindo, você que é aluno, você que está na 3, você que não está, você que só quer saber um pouco mais, esse é seu espaço, unicamente, onde a mente humana é falada de maneira leve, para todo mundo entender. Obrigado a todos, todas e todes. Tchau, tchau, gente. Tchau. Pronto, Muito gente, foi um obrigada, prazer. meninas. Muito obrigado, gente, pela Obrigada, disponibilidade, gente. pelo tempo. Boa Vocês foram sorte, seja um incríveis. trabalho maravilhoso. Ah, Com se Deus certeza. Obrigado, quiser. obrigado. Se Deus quiser, vai ser. E Vivi, espero vocês aqui no brigadão. Pará, viu? Tem uma Sim, Vamos vamos marcar, comitiva viu? para lá. cá. E Tem traz muita o gente para ser açaí, hein? estudada aqui. Vamos Vou dar o Açaí. fazer endereço, isso mais eu vou dar o vezes, tá? endereço desse embuste para vocês irem estudar ele. Eu quero maniçoba. Quero nem saber. Olha, cara, eu comi essa semana bolinho de maniçoba. É melhor que bolinho de feijoada. Que Oh, isso, meu gente? Que Deus. Tô delícia. entendendo É nada. como se fosse uma feijoada a maniva, ela é uma erva, só que ela é feito, fazem tipo feijoada dela. A aparência é horrível, tá? Mas o gosto é maravilhoso. Não, é horrível. É bem feio no prato. Maniçoba é uma planta lá do norte e ela é venenosa. Tem que cozinhar durante 7 dias. Se comer antes, você Que morre. isso? Tem até uma piada. Como que descobriram isso? Foi morrendo aos poucos. Aí, durante 7 dias, pra tirar o veneno. E aí ela fica tipo. O que pode aqui no sul, Tudo Elaine? é feito da mandioca. Tudo é feito da mandioca, tá? E Aham. o que tem aqui no sul que poderia replicar o gosto da maniçoba? Pra eles Cara, entenderem? não existe em lugar nenhum isso. Não Nada que você tem. comeu aqui pode replicar? Não, nem no sul, nem no sudeste. Não tem. É mesmo dizer, olha, é uma feijoada de folhas, entendeu? Que Só loucura. que Pra ela gente leva não todos tem. É aqueles verdade. complementos da feijoada, que é, né? Tudo que tem de Eu vou querer porco, comer. Não, é carne maravilhoso. seca, tudo. Já temos Eu dois na acho. lista, hein? Açaí e essa feijoada Tem aí. Maniçoba. açaí, tem tacacá. Olha, tacacá é que a Joelma Tacacá. canta na música dela. Eu vou Eu vou dançar o tomar tacacá, tacacá. ficar de boa. Parece um Ficar consomê, de boa. entendeu? É um consomê que leva camarão, que leva esse jambu, que é uma folha que deixa a boca dormente. Não, O camarão eu não tucupi, que posso, ele é não. Tenho feito da alergia. mandioca. Aí vai o peixe, aí você come o peixe, a traíra Eu lá não do, posso do trem. comer camarão. E Eu É, eu nem também tenho não. Eu amo peixe. camarão. alergia. Vocês Também podem não, eu tenho deixar todo o alergia. camarão para mim, não tem problema. Pode deixar o camarão É a todo pessoa mundo. de sorte, entendeu? Pra nós, Elaine. É, Eu amo exatamente, a camarão. gente divide. Eu também. Tô Gente, então apaixonado. tá. Gente, então tá. O meu ficava à noite, mas, né, temos afazeres. Vão com Deus, boa sorte, que